estar aqui nesta manhã, já ia falar nessa noite também, e está ministrando a palavra de Deus, como o pastor Jonas falou. Meu coração também é quadrangular, né? A gente sai do ministério, vai fazer a obra de Deus em outros lugares, mas nosso coração continua, né? A gente sempre lembra dos irmãos, sempre está orando pelos irmãos, e peço que os irmãos também orem sempre pela minha vida, que não é fácil, né? A luta é grande, a dificuldade é grande, mas estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor, para falar da obra que Ele tem feito na nossa vida. E nós vamos falar sobre o abraço de Deus, né? Deuteronômio, vamos abrir? Aleluia. Glória a Deus, só por Deus. Aleluia, Jesus. Deuteronômio, capítulo 33. Aleluia, Jesus. Versículo 12, né? Deuteronômio 33, 12, diz assim: De Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o protegerá e descansará nos seus braços. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós entregamos a nossa fé. E agora nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração, que a tua graça, que a tua misericórdia, Pai querido, possa estar conosco nesta manhã, e que nós possamos sair daqui tocados, cheios da tua presença, transformados pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Faz assim conosco, em nome de Jesus. Venha com os teus braços de amor e nos abraça, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, Jesus. Queridos, estive meditando nesse texto em casa, quando o pastor Jonathan me passou o tema da campanha, e eu confesso que eu fiquei procurando algumas coisas aqui para falar sobre Benjamim, né? Porém, Deus me levou a uma outra situação que eu queria falar aqui hoje. Mas antes de entrar na mensagem, a gente precisa entender um pouquinho sobre quem era Benjamim, né? Lá no livro de Gênesis, eu vou voltar um pouquinho aqui, no capítulo de número 35, se não me falha a memória, isso, Gênesis 35, versículo 17, diz assim: Tendo ela trabalho em seu parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois também este filho terás. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Aqui nós vemos o nascimento de Benjamim. E o nascimento de Benjamim foi algo complicado, pastor. A mãe de Benjamim, ela teve complicações de parto e ela morre no parto. E antes dela morrer, ela coloca o nome de Benoni, que é filho de dor, filho do sofrimento. Antes de morrer, ela fala: o nome do meu filho será filho de sofrimento, porque eu dei a luz em sofrimento. E ela morre logo em seguida. Mas Jacó vai e muda o nome e diz: é Benjamim, é o filho da esperança, é o filho da bênção. Então, quando eu leio isso, Deus me levou a um outro texto, que é onde eu vou ministrar a mensagem, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9, que é uma coisa, que é um texto muito interessante, porque é parecido com a história de Benjamim. Benjamim é o filho da dor. Benjamim nasce em meio a dor e em meio ao sofrimento. Quando Benjamim nasce, a sua mãe morre. Então imagine a cabeça de Benjamim. Era o filho da dor. E quando eu leio o livro de 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9, que é uma oração conhecida como a oração de Jabes, diz assim o texto: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes,
significando em meio a muito sofrimento veio a luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel que tu me abençoes e aumente a minha propriedade, e que a tua boa mão me proteja e não me permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu tudo o que Jabes pediu em oração. Traçando um paralelo, Benjamim e Jabes, os dois nascem em situações difíceis. A Bíblia não dá detalhes sobre Jabes. Se você ler o primeiro livro de Crônicas, é um livro de crônicas, de descendência, de genealogia. E no meio da história, e no meio da genealogia, o autor para e menciona o nome de Jabes. Ele para de falar da genealogia e vai falar de Jabes, porque tem algo importante que nós precisamos aprender sobre a oração de Jabes. Porque o texto diz que Jabes foi mais ilustre do que todos os seus da sua tribo. Então eu posso fazer a pergunta: por que a oração de Jabes foi mais... Por que Jabes foi um homem ilustre? É interessante, porque a situação em que Jabes se encontrava era uma situação de dor, de desespero, de dificuldade, de sofrimento. E quantas vezes nós hoje estamos também passando por situações de dor, de dificuldade, de luta, de sofrimento. E muitas vezes, por estar passando por isso, nós colocamos a culpa em Deus. Nós colocamos a culpa nos outros. Nós falamos: por que a minha vida está desse jeito? Por que a minha situação está assim? A vida não vai melhorar para mim nunca. É sempre luta após luta, dificuldade após dificuldade. E quando nós lemos a história de Jabes, nós vemos diferente. Porque o autor chama Jabes de mais ilustre do que seus irmãos. Por quê? Porque Jabes, mesmo sendo um filho do sofrimento, nascido em meio à dor, em meio à dificuldade, Jabes, ele não se contentou em viver daquela mesma forma. É por isso que Jabes é mencionado aqui. Jabes, ele não ficou, ele não aceitou aquilo e falou: não, minha vida é assim, eu vou morrer assim, a minha vida não vai mudar, minha situação é essa. Não. A Bíblia diz que Jabes fez simplesmente uma oração, e a oração de Jabes mudou a história da vida dele. Jabes começou como Benjamim, em meio ao sofrimento, em meio à dor, filho de dores. Mas Jabes, ele faz uma oração e nos mostra aqui então que depois da oração de Jabes, Deus ouviu a sua oração e o abençoou. Então eu quero dizer para você nesse dia, meu querido e minha querida, que não importa a tua situação, não importa a tua dificuldade, não importa o que os outros olhem para você e digam para você. Talvez as pessoas olhem para você e digam: você não é nada, você não merece, você está passando por isso, porque isso, aquilo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que importa é o que Deus está dizendo para você nesta manhã. E o que Ele diz para você hoje é assim: ó, você é bênção do Senhor, e o que eu tenho para você é algo grande. Amém? Então, vamos analisar um pouquinho a oração que Jabes faz. A primeira coisa que Jabes pede na oração é a bênção de Deus. Jabes diz assim: que tu me abençoes. Olha que interessante. Talvez pode parecer até egoísta, porque nós aprendemos a orar pelos outros, né? Eu oro pelas pessoas. Só que Jabes, na circunstância em que Jabes estava, ele precisava pedir que Deus o abençoasse. Então ele diz: que o Senhor me abençoe. E nesse ponto em que Jabes pede para Deus o abençoar, ele está reconhecendo que ninguém poderia mudar a história dele a não ser o Deus Todo-Poderoso. Então, o primeiro ponto da oração de Jabes não é que ele está sendo egoísta pedindo para ser abençoado. Ele está dizendo: Senhor, eu reconheço que somente o Senhor pode mudar a minha vida, somente o Senhor pode mudar a minha história. Então eis-me aqui, Senhor, muda a minha vida, abençoe-me. Primeiro ponto da oração de Jabes: que tu me abençoes. Senhor, me abençoa, eu preciso ser abençoado. Muda a minha situação, muda a minha história. O segundo ponto
é que ele pede que Deus alargue as fronteiras dele. Parece ainda assim uma oração egoísta. Ele está pedindo para ele que o Senhor me abençoe. Depois, que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Só que quando nós olhamos, alargue as fronteiras ou alargue os meus territórios, muitas vezes nós encaramos isso como bênçãos financeiras ou como bênçãos materiais, mas é muito mais do que isso. Jabes está dizendo: Senhor, eu não tenho nada. O meu nome é homem de sofrimento, é filho de dor. Ninguém olha para mim como bênção. As pessoas olham para mim como maldição. Eu já nasci em meio à maldição. Então, Senhor, me abençoe, prospera a minha vida, para que os outros possam ver em mim a tua glória. Olha só como é importante. Quando nós oramos a Deus e pedimos que Deus nos abençoe, que Deus mude a nossa situação, que Deus mude a nossa história, é preciso entender que Deus tem um propósito muito maior. Deus não vai somente me abençoar por Ele querer me abençoar, não. Através da tua vida, outras vidas serão alcançadas. Bênçãos seguirão aqueles que estão do seu lado, ao seu redor, a tua casa, a tua família. Então, quando Deus alarga as fronteiras de Jabes, Deus está abençoando não só o Jabes, mas toda a sua casa e toda a sua família. Então, quando nós buscamos a esse Deus, a bênção não é só nossa, a bênção é da tua casa. Eu quero dizer para você, nesta manhã, o que Deus tem para fazer na tua casa é coisa grande, é coisa maravilhosa, mas nós precisamos acreditar, nós precisamos crer. Muitas vezes nós não cremos no que Deus pode fazer na nossa vida. A oração de Jabes ela é muito importante. Senhor, abençoe a minha vida. Segundo, Senhor, alargue as minhas fronteiras, expanda o meu território, aumente a minha visão. Muitas vezes nós só enxergamos a 1 metro do nosso nariz, e Deus está dizendo: olha, eu tenho coisa muito maior para você, Abraão. Olha para essa terra, olha para tudo isso que eu tenho para você. Tu pode contar as estrelas do céu? Não, então é isso que eu tenho para te dar. E muitas vezes nós ficamos focados numa coisa, Senhor, me dá isso, e Deus está dizendo: eu tenho coisa muito maior para você, meu filho. Não é assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Simplesmente se preocupe em servir a Deus, simplesmente se preocupe em buscar ao Senhor, para que Ele possa abençoar a tua vida. Ele vai te abençoar, Ele já te abençoou. Então, a segunda parte, o segundo ponto é: estenda as minhas fronteiras, alargue a minha tenda. Senhor, abre a minha visão espiritual para que eu possa enxergar além do óbvio. Nós só enxergamos o que é óbvio, mas Deus tem muito mais para nós. Terceiro, protege-me do mal. Ou melhor, que a tua mão seja comigo. A mão de Deus sobre a vida de Jabes. Então Jabes fala: Senhor, me abençoe, alargue as minhas fronteiras, aumente a minha visão, que eu possa enxergar além daquilo que eu vejo fisicamente, e que a tua mão seja comigo, que a tua boa mão me proteja. É Deus caminhando contigo dia e noite, dia, 24 horas por dia. Glória a Deus. E essa é a parte mais importante, que o Senhor esteja comigo. Em qualquer momento da minha vida, quando eu for tomar uma decisão, que o Senhor esteja comigo, que a tua mão esteja comigo. Não me deixe tropeçar no caminho, mas que o Senhor possa continuar caminhando comigo, para que a tua bênção chegue na minha casa. E veja que Jabes ele pede: Senhor, que a tua mão esteja comigo, que a tua proteção esteja comigo, que o Senhor caminhe comigo. Me abençoe, alargue a minha fronteira, aumente a minha visão, que a tua mão esteja comigo. Sabe o que significa isso? Senhor, que a tua mão esteja comigo. É confiança, é confiar na provisão de Deus em torno comigo. E muitas vezes nós passamos por tanta dificuldade que deixamos de confiar em Deus. Nós somos humanos e muitas vezes acontece. Nós passamos por luta. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Teremos. Mas nunca deixe de confiar naquilo
naquele que te chamou, porque aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu para você. Não se esqueça disso. Esteja comigo, que a tua mão esteja comigo, Senhor. Me livra do mal, que a tua presença esteja comigo. Isso me faz lembrar Davi. Davi, em um certo momento da sua vida, estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem de Deus. Errou, teve falha, sim, mas era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, em certo momento da sua vida, para e diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Talvez essa seja a tua pergunta hoje. De onde me virá o socorro? É a pergunta do Chapolin Colorado: quem poderá me salvar? Quem poderá me defender? Talvez você esteja passando por uma dificuldade e esteja pensando assim: nem Deus vai me ajudar nisso. Eu já perdi as esperanças da bênção de Deus. Deus não está olhando para mim. Deus abençoa todo mundo, menos a mim. Era Davi. Eleva os meus olhos para o monte. Eu olho para o céu. De onde me virá o socorro? Mas no mesmo instante Davi fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero dizer uma coisa para você: o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor, Ele trabalha por ti. O Senhor, Ele cuida de ti. O Senhor, Ele está trabalhando em teu favor, ainda que você não veja, ainda que você não perceba, ainda que você não sinta. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele trabalha dia e noite por ti, e Ele cuida da tua vida. Aleluia, Jesus. E Jabes acredita nisso. Jabes fala: Senhor, que a tua mão seja comigo. Eu vou descansar no Senhor. Confie no Senhor, descanse em Deus. Talvez você não esteja vendo com os seus olhos físicos, mas a tua bênção já está vindo, a tua bênção já veio no mundo espiritual, e é questão de tempo. É questão de tempo. Aleluia. É a situação de Jó. Jó, a Bíblia diz que era um homem reto, era um homem íntegro, um homem temente a Deus e se desviava do mal, e Deus permitiu que sobreviesse sobre ele toda a sorte de mal. E as pessoas do lado de Jó falavam: Jó, você está em pecado, Jó. Deus esqueceu de você, Jó. As pessoas podem dizer isso de você. Deus esqueceu de você, cadê o seu Deus? Tu não é crente, por que tu está passando por essa luta? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, sai da igreja, vai viver a tua vida. Mas Jó disse assim: ó, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará por sobre a terra. Deus trabalha para aqueles que neles confiam. Ainda que tudo pareça o contrário, ainda que tudo esteja de pernas no ar, Deus, Ele continua trabalhando por ti. Deus, Ele continua velando pela tua casa, pela tua família, e o propósito dele vai se cumprir na tua vida. Seja a tua mão comigo, Senhor. Seja a tua mão comigo. Essa é a oração de Jabes. Vou ler de novo. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de toda a sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando, em meio a muito sofrimento, o dei à luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel: que tu me abençoes. Olha só, diga: que tu me abençoes. Que tu me abençoes. Que tu aumentes a minha propriedade. Tu aumentes a minha propriedade. Alargue as minhas tendas. Alarga as minhas tendas. E que a tua mão esteja comigo. Que a tua mão esteja comigo. E Deus me concedeu tudo o que Jabes pediu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse é o abraço de Deus para nós nessa manhã. Deus está dizendo para você nessa manhã: eu estou contigo, meu filho. Benjamim teve um início de vida
de dor, filho da dor. Jabes, filho do sofrimento. Mas eles não aceitaram a sentença que deram quando nasceram. Você não deve aceitar a sentença que o mundo declara sobre você. Você é amaldiçoado, você não vai receber, Deus não está contigo, Deus não vai te abençoar, a tua vida não vai para frente, você não vai prosperar. Jabes orou e Deus ouviu a oração de Jabes. E nesta manhã eu peço que você se levante do seu lugar e faça essa oração de Jabes. Peça que o Senhor cuide de você, que o Senhor mude a tua história, que o Senhor mude a tua situação, porque eu tenho certeza que Ele ouve as nossas orações. Se coloque em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Vamos fazer essa oração, irmãos? Mas não é somente falar, é crer. É crer que Deus vai operar em nossa vida. Então vamos orar assim. Senhor, repita comigo. Senhor, que Tu me abençoes, Pai. E que aumente a minha propriedade, a minha visão. E que a Tua boa mão esteja comigo. E que o Senhor não permita que eu seja afligido pelo mal. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nesta